Muito bem, sejam bem-vindos a essa aula, que é a continuação das relações ecológicas. Hoje vamos detalhar cada uma delas, então não vamos perder muito tempo. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o teu like. E qualquer dúvida, só botar nos comentários aqui embaixo que a gente responde sempre que possível. Vamos se ligar aqui então na folha. Estávamos falando das relações ecológicas, começando pelas harmônicas, aquelas que são benéficas, né, entre seres de mesma espécie, aonde os dois têm vantagem. Começando pelas colônias. Um exemplo clássico de colônia são as caravelas. Quem são as caravelas? Caravelas são quinidários. Quinidários são selenterados, né? Quinidários e selenterados são sinônimos. São aqueles seres que são parentes das águas-vivas, das medusas. A caravela parece ser um ser, parece ser um elemento da espécie, mas na verdade ele contém dezenas de seres que são da mesma espécie e que formam um conjunto, onde existe uma cooperação de trabalho, mas não existe hierarquia. Então existe uma ausência de hierarquia, mas existe uma união fisiológica e uma divisão de tarefas. Eu vou escrever aqui no papel. Então existe uma divisão clara de tarefas, onde cada um fica responsável por uma parte do corpo e assim uma função do corpo. Existe uma união, ó, a dislexia aqui, união fisiológica, ou seja, os corpos deles são grudados um no outro, o que dá a entender que eles formam um conjunto ou um corpo, mas na verdade não são. Eles são grudados fisicamente um no outro. E não existe aqui uma hierarquia. É sem hierarquia. Pois muito bem. Essas são as características de uma colônia. Já nas sociedades, nós temos exemplos mais famosos, mais comuns, como por exemplo as colmeias, como por exemplo os formigueiros, como por exemplo os cupinzeiros, animais que formam sociedades, aonde existe aí sim uma hierarquia, né? A famosa abelha rainha, os zangões, as operárias. Então elas sabem muito bem qual é a divisão que elas têm. Os corpos não são grudadinhos nos outros, ou seja, não existe a união fisiológica que existe na colônia, mas existe sim uma divisão de tarefas bem clara, bem específica, onde todos colaboram com o bem comum. Bom, e aí nós temos então esses dois tipos de relações harmônicas: colônias e sociedades. Subindo um pouco mais a folha, nós temos as relações harmônicas entre seres de espécies diferentes, interespecíficos, tá? Começando por mutualismo e protocooperação, que não são a mesma coisa. Eles buscam a harmonia de maneiras diferentes. O mutualismo é uma relação entre dois seres de espécies diferentes, só que é uma relação obrigatória. Obrigatória? Como assim obrigatória? Exemplo, líquens. Se o líquen, que é formado por algas e fungos, o fungo protege a alga fornece alimento, nutrição para o fungo. Se um deles sai da relação, os dois morrem. Os dois têm uma coevolução tão elaborada, tão perfeita, que essa relação não consegue mais se desfazer uma da outra. Um elemento de uma espécie não consegue mais viver sem um elemento da outra espécie. Tamanha a perfeição da relação entre os dois. Então é uma relação obrigatória. Eles não conseguem mais viver um sem o outro. A relação de muitas plantas, de muitas flores, pela reprodução com abelhas ou com insetos. Se esse inseto morre, e é o que vem acontecendo com o planeta, com o desequilíbrio ambiental, muitas abelhas estão morrendo por conta de agrotóxicos nas grandes plantações. Abelhas morrendo, plantas não conseguem mais se reproduzir de maneira natural. É uma relação de mutualismo. É diferente da relação de protocooperação, porque na protocooperação a relação não é obrigatória, é uma relação facultativa. Facultativa. Um exemplo clássico que nós temos aqui, facultativa. Aê! Um exemplo clássico de relação que nós temos aqui é a da ave palito com o jacaré. O jacaré, para tomar banho de sol, ele abre a boca para facilitar as trocas de calor. Ele é um animal que não tem temperatura própria. Nesse momento, a ave palito pousa na boca e começa a catar os carrapatos e restos de alimento. O jacaré podia comer, podia pegar,
Mas ao longo dos milhares de anos, o jacaré começou a perceber, os jacarés começaram a perceber, que era benéfico para eles a presença daquele passarinho catando os carrapatos e restos de comida, que eles teriam melhor qualidade de vida. Se o passarinho não come, ok, o jacaré não vai morrer por conta disso, nenhum passarinho vai morrer por conta disso. Então é uma relação facultativa entre os dois. Perfeito? No inquilinismo, o que nós temos? No inquilinismo, nós temos o que o próprio nome diz, inquilino. O que determina essa relação é a moradia. No comensalismo, comer é a alimentação. Ainda que na relação de inquilinismo, a gente poderia citar um outro exemplo de uma relação um pouco mais específica, chamada de epifitismo, das plantas epífitas, como, por exemplo, bromélias que ficam em cima de árvores, nos troncos das árvores, árvores de maior porte, que fornecem sombra e um nutriente como base aonde essas plantas se fixam. Então, é uma relação onde a bromélia não prejudica a planta e aonde a planta fornece para a bromélia proteção, moradia, longe do solo, longe de possíveis predadores. Então, é uma relação onde a moradia está em jogo, o epifitismo. Perfeito? E as relações desarmônicas? Nas relações desarmônicas, também a característica de ser intra ou interespecífico, começando pelas de interespecífico, seres de mesma espécie. Aqui nós temos a relação canibal, que dispensa explicações, né? O canibalismo, seres da mesma espécie, um comendo, usando o outro como alimentação. E isso é muito comum dentro do grupo dos insetos, né, dos invertebrados. Onde, como por exemplo o louva-a-Deus, a fêmea se alimenta do macho depois da cópula. Porque depois da cópula ele passa a ser visto como uma alimentação, como fonte proteica para ela gerar os seus futuros filhotes. É bizarro isso, né? Na competição entre seres de mesma espécie, essa competição também é fácil de se explicar. Leões competindo por fêmeas na hora da cópula. É muito simples. Leões competindo por alimento, por espaço. Isso é muito comum também em animais, inclusive animais famosos da natureza. Então, seres da mesma espécie competem, aonde um naturalmente acaba levando a desvantagem. Quando a gente fala de relações desarmônicas entre seres de espécies diferentes, aí nós temos uma gama um pouco maior. Predatismo, a relação da presa com o predador. Falamos já do guepardo com relação à gazela de Thompson. Aqui existe a morte. Um é visto pelo outro como alimento. A relação da presa com o predador. Diferente do parasitismo, que existe sim uma relação de alimentação, mas o parasita ele não pode matar o parasitado. Matar o parasitado representa a morte do parasita. Ainda mais se ele for um endoparasita, porque nós temos endoparasitas, como por exemplo tênias solitárias, como por exemplo as lombrigas, mas também temos ectoparasitas, como os piolhos, os carrapatos. Então, no parasitismo não existe a morte. No parasitismo existe sim um prejuízo, mas que não necessariamente leva à morte, certo? Só colocando aqui então a questão do ectoparasita e do endo ou intraparasita. A competição segue a mesma lógica do que nós já vimos aqui. São seres de espécies diferentes competindo, tá? Por exemplo, leopardos competem com leões. Os leões, eles sempre que vem um leopardo caçar, vão lá e tentam roubar sua presa. Então existe uma competição entre animais com nichos semelhantes, não iguais, por alimento, por espaço. Sempre que um leão encontra um filhote de guepardo, ele vai lá e mata. Isso é uma competição, tá? O amensalismo vai me deter um pouco mais. O exemplo clássico de amensalismo são as marés vermelhas. Explica um pouco sobre as marés vermelhas. O que é a maré vermelha? A maré vermelha é um fenômeno natural de multiplicação de algas vermelhas, de pirrófitas, chamadas de algas de fogo. Essas algas se multiplicam em condições ideais e liberam no ambiente onde elas estão se multiplicando uma toxina. Ah, porque elas são más, são vilãs? Não. É o resultado natural do seu próprio metabolismo. É a liberação de toxinas. E no que elas liberam toxinas, essa toxina vai atingir naturalmente uma outra população de outra espécie,
peixes, moluscos, crustáceos. E esse fenômeno chamado maré vermelha é um fenômeno natural. Toda vez que as algas encontram um ambiente perfeito para se multiplicar, elas vão fazer isso, vão liberar toxinas, e essas toxinas vão controlar, vão diminuir as populações de outras espécies ao seu redor. Esse é o fenômeno da maré vermelha. Nós podemos encontrar um outro fenômeno de amensalismo com o desenvolvimento de pinos, por exemplo, tá? De pinheiros. Os pinheiros liberam, através do seu caule no solo, uma toxina também, uma substância que inibe o crescimento de outras plantas ao seu redor, diminuindo assim a sua competição. Então, é uma população que através de uma toxina controla, subjuga o desenvolvimento de outras populações. O crescimento de uma inibe o crescimento de outra através de uma toxina. Isso é o amensalismo. Perfeito, pessoal? Sobre relações ecológicas é isso. Qualquer dúvida, bota nos comentários. Não esquece de deixar o teu like. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Grande abraço, até mais.